Bem-vindos ao Papo de Bunker, o podcast onde se discute sobre tudo, quase tudo. Prepare-se para mergulhar em conversas provocadoras, com temas que vão do cotidiano às questões mais profundas da sociedade. Com suspense e estilo único, este é o seu novo espaço de reflexão e debate. Inscreva-se agora em youtube.com/papodebunker e venha fazer parte do bunker. Papo de Bunker. Aqui fala-se de tudo, quase tudo. Big opportunities in life have to be seized. We don't do very many things, but when we get the chance to do something that's right and big, we've got to do it. And even to do it in a small scale is just as big a mistake almost as not doing it at all. I mean, you really gotta grab them when they come, because you're not going to get 500 great opportunities. Bora. A pedidos, hoje vamos discutir um portfólio de 2 fundos de Warren Buffett. Genialidade ou hipocrisia? Olá, espectadores! Bem-vindos a mais um episódio de Papo de Bunker. Eu sou Cláudio Planas e comigo está... Armando, mais uma vez, muito boa noite a todos. Hoje vamos debater uma das recomendações mais controversas do mundo, não é? O meu querido e apreciado Warren Buffett, não é? O homem que construiu uma fortuna de centenas de bilhões de dólares, não é? Selecionando ações individuais. E que, além disso, tem uma estratégia muito simples, não é? Ele recomendou que, após a sua morte, fosse investido pelos administradores um investimento muito simples. 90% em SP500, ou seja, um índice SP500, de baixo custo, não é? E 10%, o que é que ele disse? Para investir em títulos de Treasury Bonds, títulos do governo americano, dívida pública, não é? Mas peraí, isso aí é sacanagem. Isso é um absurdo completo. Porque como é que nós podemos levar a sério um conselho que contradiz tudo o que o próprio Buffett fez para enriquecer? Isso é como um chefe estrelado recomendar fast food para a família. É a tua opinião. É a tua opinião, eu não concordo. Eu não concordo com ela. Tu estás apenas, completamente equivocado. É o que eu te posso dizer. E o que vemos aqui é uma demonstração da sabedoria de uma pessoa que tem quase 100 anos, que não tem nada a ver com uma suprema sabedoria, não é? E ele reconhece que nem todos têm 7 décadas para estudar empresas como ele e o Charlie Munger estudaram, não é? Isso é uma lógica. Tá bom, se a idade fosse boa, Matusalém estava vivendo muito bem, obrigado. Não vem não. A hipocrisia suprema. Como é que tu podes defender um homem que enriqueceu, fazendo exatamente o oposto do que recomenda para os outros? Isso é como um atleta olímpico que toma esteroides, dizer para você, recomendo apenas vitaminas. Pô. Não concordo, mais uma vez não concordo. Eu acho que tu estás a distorcer um pouco muito, vamos dizer assim, o que ele disse, né? Warren Buffett, ele é uma pessoa que é muito linear, né? Ele reconhece que tanto ele como o Munger fizeram do estudo de empresas uma prioridade para décadas de convivência comum, não é? Tu achas que um investidor comum tem tempo, recursos ou mesmo certas habilidades para fazer o mesmo que eles fizeram? Tu achas? Não, o que eu acho é que um conselho de faz o que eu digo e não o que eu faço não merece ser levado a sério. Tu realmente acreditas, e eu sei disso, porque você idolatra o cara, alguém consegue acumular riqueza significativa com essa estratégia preguiçosa de 2 fundos. Não se trata de ser uma estratégia preguiçosa.
é apenas uma maneira do Buffett simplificar as coisas para um investidor comum, para uma sardinha comum, como nós costumamos chamar, não é? Tu chamas de preguiçosa essa estratégia, só que essa estratégia, ela supera 90% dos gestores de fundos, o que é uma coisa absurda, não é? Todos os gestores não conseguiram bater o Buffett. Os próprios dados, eles mostram que 90% desses mesmos fundos geridos ativamente não conseguiram bater o mercado num período de mais de 15 anos. Então é algo de muito linear e muito correto da parte do Buffett. Né? Claro que eu ignoro. Convenientemente, né? Porque os 10% que conseguem, e se as pessoas quiserem estar nesses 10%, é os gestores como o Buffett. Não, eu vou te dizer o que se passa. Não é? Nós vamos falar sobre algo que é fundamental, algo que eu acredito, não é? E tu também devias acreditar realmente, porque o investidor comum ele pode superar o mercado consistentemente, desde que aplique certas e determinadas regras, vamos dizer assim, não é? Absolutamente. Com estudo, disciplina e um pouco de talento, qualquer pessoa pode aprender a identificar empresas subvalorizadas. E aí, cara, tu achas que mesmo que devemos apenas aceitar a média do mercado, quando podemos aspirar a muito mais? Enfim, palavras para quê, né? O que é que eu posso dizer mais? Né? É exatamente esse tipo de pensamento que leva pequenos investidores à ruína, à falência. Né? Tu estás ignorando completamente o facto de que mesmo o Buffett, né, com todo o seu talento, a sua expertise, né, ele admitiu e fez vários erros colossais, com mais de 3 bilhões perdidos na Dexter Shoes, por exemplo. Então é alguém que admite o erro. Mas é um erro de 7 décadas de sucesso? Não. Tu realmente queres usar isso como argumento? Não foi apenas um erro. Não é? Posso garantir, não foi apenas um erro, e tu sabes disso perfeitamente. Não é? A história fala por si. Não é? O ponto é, se até Warren Buffett comete esses erros após décadas de experiência, não é? O que dizer de um mero investidor comum, não é? Tu achas que realmente que podes competir com algoritmos, HFTs, fundos de hedge, não é? Profissionais que vivem disso 24/7, todas as semanas, todos os meses? Achas que é possível? Não é possível. Tá bom. Vamos mudar de assunto, que esse negócio aí não tá dando muito certo, não. Vamos falar sobre custos. Os defensores de fundos indexados sempre voltam a isso. Sim, é um facto. Porquê? Porque os custos, não é? Eles são algo fundamental, não é? São algo que faz parte de todos os cálculos. Não é? Um fundo ativo típico que cobra entre 1% a 2% ou até mais de taxa de administração anual, e significa que é um portfólio, por exemplo, de $100.000, tu estás a pagar, ou irás pagar, entre $1.000 a $2.000 por ano. Isso é um absurdo, não é? É por isso que o Buffett, ele sempre fala nesse aspecto, não é? Comparado com um fundo indexado, neste caso um ETF, que cobra apenas 0,0 qualquer coisa, 0,03, 0,04, ou seja, tu apenas pagas $40 por ano, não é? Tu consegues ver essa diferença brutal nos custos, não é? Mas e aí? Se o gestor ativo entregar um retorno superior, não vale a pena pagar mais? Se é uma palavra que é chave, não é? Se é sempre que, ou é a palavra que é muito duvidosa, ou então é chave. Neste caso é chave. A maioria não entrega, isso é um facto. Tu estás disposto a jogar uma moeda onde as chances estão altamente contra ti? Claro que não é? Isso é óbvio, não é? E com o efeito dos juros compostos, essas taxas podem custar-te centenas de milhares de dólares ao longo de décadas, quando tu estás a fazer o teu usufruto, não é? Ou seja, tu irás perder essa verba para o teu usufruto. Não, mas o que você está promovendo é a mediocridade financeira. Não. A média, se você se contentar
É isso, essa é a tua grande estratégia de investimento. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Baseado nos princípios do Buffett, tem o ponto importante que é preciso abordar nesse aspecto, é que a estratégia simplificada do Buffett, ela foca apenas no mercado americano, não é? Porquê? Que é para ser cada vez mais fácil para quem está começando, não é? Tu não achas isso? É exatamente o que eu ia dizer. Tá? Se a estratégia de 2 fundos de banco ignora completamente o restante do mundo. Tu acha sensato ignorar? Economicamente, as economias emergentes como China, Índia, Brasil, há um mundo inteiro de oportunidades lá fora. Isso é um facto. Isso é um facto, mas de acordo com o Buffett e toda a sua estratégia de décadas, tu não podes ignorar as empresas americanas, que elas mesmas são globais, por natureza. Não é? Tu tens o caso da Apple. A Apple ela gera quase 70% da sua receita fora dos Estados Unidos. Tu já estás investindo internacionalmente quando tu compras o SP500. Não é? Ou seja, são as 500 maiores empresas globais, porque além de serem americanas, elas são globais. Não é? Mas com exposição muito limitada e apenas os mercados que beneficiam essas empresas americanas, tu esqueces que os mercados internacionais superam o mercado americano durante toda a década de 2000. Está deixando dinheiro na mesa com essa visão míope. Não estou de acordo. Não estou de acordo e tu esqueces que na década seguinte, a essa década que tu referiste, não é? Na década seguinte, o mercado internacional ele teve um desempenho terrível em comparação, não é? Além disso, há riscos significativamente maiores. Neste caso, são padrões contábeis que são duvidosos. Tens também o caso e o fator que é a instabilidade política. Tu realmente queres expor o teu património a esses riscos adicionais que são praticamente constantes e recorrentes? Parece que nós estamos chegando ao fim do nosso tempo. Eu quero deixar uma mensagem, então, né, final aos nossos ouvintes. Acredito eu, né? Seria: não te contentes com a média. Warren Buffett não ficaria bilionário seguindo o seu próprio conselho. Com estudo, disciplina e diversificação, de uma forma global, tu podes construir um patrimônio significativamente maior que simplesmente de uma forma mais clara. Então não deixe de acompanhar os índices. Não deixe que te convençam a aceitar mediocridade financeira. Eu acho que tens que ser mais realista, não é? Como eu disse há pouco, 90% dos gestores profissionais eles não conseguem bater o mercado. E nisto digo de uma forma consistente. Não é? Tu achas mesmo que tens mais chances do que eles? Tu achas que tens mais força, mais capacidade do que eles? A estratégia de 2 fundos ela dá-te acesso a centenas das melhores empresas do mundo, com custos mínimos, que não te impactam tanto no teu usufruto, quando tu te aposentares, por exemplo, e sem o stress cotidiano e diário de escolher ações individuais. Como o próprio Buffett ele vinca e frisou, para a maioria das pessoas, esta é uma estratégia superior. Não podes deixar apenas que o teu ego, ou essas pessoas, que o seu ego, os impeçam de enriquecer. Parece que hoje nós não vamos chegar a acordo. Não, dessa forma não. Não vai dar. Como sempre, né? Como sempre, né? Como sempre. A vocês, ouvintes, deixamos o desafio. Pesquisem, estudem e decidem qual abordagem mais tem sentido para o vosso perfil de investidor. Eu sou o Cláudio Planas.
E eu sou o Armando, não é? Acho que chegámos a uma conclusão básica. Esse foi mais um episódio do Papo de Bunker. Acho que chegámos a uma conclusão que foi verdadeiramente elucidativa e pronto, e vemos que o Warren Buffett ele não deixa de ser uma pessoa que segue o seu caminho e segue batendo o mercado até hoje, mesmo até a sua saída de cena em 2025. Tá bom, mas ele tem 100 anos de idade, já deu, velho, já deu, não dá mais. Muito obrigado por terem assistido ao nosso Papo de Bunker e nos vemos no próximo episódio e deixo o Cláudio Senta o dedo no like. Obrigado, boa noite.